curso do Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. Você vai entender a hermenêutica jurídica tradicional e a crítica, o normativismo e realismo jurídico, além do giro hermenêutico e pós-positivismo. As aulas são com a professora Kiara Ramos. Olá, caras espectadoras, caros espectadores aqui da TV Justiça. Estamos chegando à parte final das aulas expositivas sobre hermenêutica jurídica crítica. Eu sou Kiara Ramos, estou aqui tentando trazer o máximo de informações possíveis para que tenhamos uma visão da aplicação do direito a partir de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva de hermenêutica filosófica, de hermenêutica crítica. Passamos por várias escolas de pensamento, desde as justnaturalistas, as positivistas mais clássicas, tradicionais, exegéticas, até uma positivista mais estruturada, como o normativismo. Trabalhamos como a reaproximação entre direitos e valores passou a ocorrer no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo direito e justiça, a partir da perspectiva de John Rawls, de princípios de justiça que, num neocontratualismo proposto, os homens encobertos pelo véu da ignorância, nas posições originárias, sem saber a sua posição social, iria trazer critérios de justiça como igualdade e liberdade igual, né, no sentido de igualdade de oportunidades e também de privilégios para os menos favorecidos. Uma sociedade que há, sim, desigualdades, que existem desigualdades regionais, sociais, estruturais, mas que tais desigualdades só se justificariam com o benefício de todos os envolvidos, de todos que compõem aquele corpo social. Vimos como essa ideia de justiça influencia a teoria dos princípios como normas jurídicas, falando do Ronald Dworkin, do Robert Alexy e também trazendo o contraponto da teoria do professor Marcelo Neves, que foi vista, claro, de forma muito superficial, todas elas, em razão do nosso espaço, cada uma delas caberia a um curso específico, sem dúvida alguma, razão da complexidade dos argumentos trazidos, dos conceitos que são muito novos, como esse programa é um programa que é direcionado para você, estudante de direito principalmente, claro que atende à sociedade como um todo, os curiosos como um todo, a quem tem realmente essa propulsão de buscar o conhecimento e de questionar, vai atender, mas como o público efetivo-alvo é você que está na graduação, realmente o objetivo é tentar trazer essa visão de que entre as leis, entre os códigos, entre esse vade-mecum que você carrega para todos os lugares e o que ocorre na prática, na realidade do direito, da sua aplicação, da criação pelos órgãos responsáveis pela decisão judicial, seja tribunais superiores, seja o juiz de primeiro grau, há muito mais coisa entre a lei e essa decisão final do que supõe a nossa vã filosofia, fazendo aqui uma paráfrase com algo que eu já trouxe na primeira aula, que é a citação do meu livro favorito de Shakespeare, não é Romeu e Julieta, é Hamlet, e nós temos essa afirmação de que entre o céu e a terra há muito mais coisas do que supõe a nossa vã filosofia, e realmente há muito mais coisas entre as leis em códigos, as leis escritas, as normas, mesmo as constitucionais, e a sua efetiva concretização e aplicação. E é com base nesse contexto que surge um novo momento no direito, que enfatiza, sobretudo, as normas com caráter mais aberto. Surge um momento em que a linguagem também se torna extremamente importante, não só para a teoria dogmática do direito, mas principalmente para a filosofia do direito. Nós temos aqui alguns fatores, já citamos, e não há de se repetir, a questão pós-Segunda Guerra Mundial e essa necessidade de aproximação, mas também o surgimento da filosofia da linguagem. É o que a gente chama de giro hermenêutico, de extrema mudança no paradigma filosófico como um todo. Cara, que mudança é essa? A tradição ocidental, já desde os gregos, é uma tradição que sempre está em busca de o que é. A busca filosófica é o questionamento sobre as essências da coisa em si, do objeto.
sempre se imaginou um sujeito racional que se debruça sobre um objeto, buscando encontrar a verdade que já está naquele objeto, e essa verdade ela deve ser descoberta utilizando um método adequado. Essa é a inspiração de toda a filosofia ocidental até a década de 50, 60, até realmente haver uma modificação dessa estrutura filosófica de pensamento. Porque o que se chama de filosofia essencialista, muitas vezes que remonta à ideia de ontologia, ou seja, da crença, da essência, da coisa em si, de verdades que já existem e que estão ali para serem descobertas e reveladas, é substituída por uma ideia de dois sujeitos, de sujeitos que se comunicam, que discursam sobre um determinado objeto. No que diz respeito a toda a lógica da filosofia que se fazia por meio da linguagem, a linguagem ela era utilizada como um instrumento para comunicar as ideias, para afirmar as definições, as essências daqueles conceitos. Agora a linguagem ela passa a ser o próprio objeto da filosofia. Isso é o que corresponde ao que chamamos de giro linguístico, giro hermenêutico, a substituição desse paradigma sujeito-objeto, no qual o sujeito reconhece as características que já existem, são a priorísticas daquele objeto, pelo paradigma sujeito-sujeito. E aí se substitui a ideia de uma verdade pela concepção de verdades circunstanciais, históricas, verdades num plural realmente, e que influencia sem dúvida alguma em todos os aspectos da ciência, em todos os aspectos que se utilizam da comunicação. Mas eu vou além para dizer que o próprio paradigma da ciência hoje já não é um paradigma de certeza. Se você fica angustiado com a incerteza, realmente talvez você tenha nascido no século errado, porque estamos no momento das incertezas. A física quântica já demonstra que nem mesmo alguns experimentos que eram tidos como exatos, possíveis de determinação, no mundo físico, são realmente tão objetivos e tão determináveis. A gente tem essa mudança, inclusive em ciências como a matemática. Isso reflete em todo o conhecimento, tudo passa a ser muito questionado. Esse cientificismo com o dogma da razão, das certezas, da verdade, isso está ruindo e, quer dizer, já desmoronou. Agora nós temos que lidar com outras ideias, com a ideia da incerteza, com a ideia da contingência. O que é que significa contingência? Significa que uma coisa é de tal forma, mas poderia ser de outra maneira. A ideia de contingência, principalmente na teoria dos sistemas de Luhmann, e com isso eu quero dizer que o nosso curso ele se encaixou como um curso de filosofia do direito, mas na realidade abarcou a sociologia do direito também, a teoria geral do direito e a hermenêutica jurídica, que são disciplinas que se interligam. Esse conceito de contingência vem da teoria dos sistemas, que é sociologia. Um sociólogo, mas ele trabalhou a sociologia no direito da sociedade, trazendo uma ideia extremamente importante, que é essa ideia de contingência, que, de certa forma, nos ajuda a lidar com o problema da incerteza, reconhecendo que algo é de uma forma, mas poderia ser de uma outra maneira. Sempre que nós temos uma inclusão, a gente inclui, de certa forma, o que está, todos os sentidos que estão excluídos. Eu vou dar um exemplo prático, que é um exemplo que está em bastante evidência atualmente, até em exposição no Supremo Tribunal Federal, sobre as ações diretas de constitucionalidade e arguição de descumprimento fundamental que reconhecem a união homoafetiva. É a ideia de que, olha, quando a Constituição fala que o casamento se dá entre o homem e a mulher, a expressão que a norma utiliza, que o texto normativo utiliza, é bastante clara. É o homem e a mulher. Então, como que daí se consegue chegar a uma construção jurisprudencial que reconhece a união e hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando, né, literalmente, seria impossível
já que os gêneros estão definidos no texto constitucional. É a ideia justamente de que o sistema jurídico, ele seleciona uma pretensão, que é uma pretensão normativa. Nós temos ao redor do sistema jurídico várias pretensões que querem ser reconhecidas como sendo válidas. Durante um determinado período, o conceito de família, de casamento, estava sempre ligado à ideia formal do que se chama de tradicional família, de casamento formal, de filhos dentro do casamento, não se reconheciam nem os filhos tidos fora do casamento, eram tidas diferenças, ou seja, todo o conceito de família, ele é um conceito que não tem uma essência em si. Você não pode dizer o que é família buscando algo que existe anteriormente a nós, sociedade, que vai ser revelado. Pelo contrário, é algo que está em constante construção de sentido. Por isso que, em um determinado momento, esse sentido de que a família era uma família afetiva e que o casamento ele poderia se dar entre pessoas do mesmo sexo, teve um determinado momento que esse sentido ele foi selecionado como sentido válido. Essa a ideia de contingência. A ideia de contingência é de que algo mas poderia ser de outra forma. Vamos dizer que não tivéssemos um Supremo Tribunal tão progressista no sentido de reconhecimento desses direitos fundamentais, da igualdade nesse sentido. Se não tivéssemos um tribunal tão aberto a essas ideias, provavelmente esse sentido ele não seria selecionado e continuaríamos considerando não jurídico a união entre pessoas do mesmo sexo. O que quer se dizer com isso? Que a nossa busca, muitas vezes, na teoria do direito, principalmente nos ramos mais tradicionais do direito, direito administrativo, é muito comum que se preocupe com a natureza jurídica, com os elementos essenciais. Isso é uma tônica da teoria do direito como um todo. E o objetivo é fazer e trazer conhecimentos para que vocês possam questionar isso. Será que realmente são elementos essenciais? Será que esse é o papel da dogmática jurídica? Revelar essências? Será que existem essas essências ou são conceitos jurídicos? São sentidos que, nesse momento, estão compreendidos dessa forma, mas que podem ser e incluem outros possíveis sentidos que em um determinado momento posterior venha a ser selecionado e considerado válido, jurídico, por esse sistema. Essa é a lógica de contingência, de incerteza, mas não leva a um relativismo. Não é que tudo é possível, toda decisão é possível. Eu costumo dizer que muitas vezes é mais fácil, porque essas comunicações repetitivas, elas constroem e refletem numa estrutura. Comunicação e estrutura estão ligados. Por isso que hoje a gente vive essa fase do politicamente correto, digamos assim. Hoje, algumas comunicações, elas são tidas como discriminatórias e muita gente diz que é a questão do politicamente correto e etc. Mas não, porque a linguagem, a comunicação tem relação com a estrutura. Enquanto não mudamos determinada forma de comunicar, as estruturas permanecem inalteradas. E muitas vezes é mais fácil implodir um prédio que mudar uma estrutura de comunicação, do que mudar uma estrutura que está pautada, por exemplo, num patriarcado, num problema de discriminação em razão de raça, em razão de gênero. É mais fácil implodir um prédio do que mudar isso de um dia para a noite. Então, significa que a contingência não leva a um total relativismo. E é nesse contexto de uma sociedade complexa que nós temos que atuar, nós como profissionais do direito, diariamente. E isso traz um grande reflexo dentro da teoria do direito, dentro da teoria constitucional, principalmente fazendo surgir uma nova necessidade de todas as normas do ordenamento jurídico. A Constituição é aquela que traz a maior quantidade de princípios e é aquela que tem normas de caráter mais aberto. Se você considerar a Constituição de 1988, é uma Constituição extremamente principiológica. Ela traz não só princípios expressos, como princípios que decorrem da sua interpretação, como é o princípio da razoabilidade. E traz também algumas propostas que são entendidas como objetivos fundamentais da República, como normas programáticas, ou seja, são programas de governo a serem exercidos. Há, portanto, essa lógica do direito, a partir da Constituição, vincular
A política, ao dizer, por exemplo, que o objetivo da República Fundamental brasileira, construir uma sociedade livre, justa, igualitária, reduzir as desigualdades regionais e sociais. Quando há essa previsão no texto constitucional, isso significa que há um objetivo a ser atingido a partir de determinadas políticas públicas. Com isso, eu tenho uma intersecção entre o direito e a política. No contexto de uma teoria dos sistemas, de uma teoria social, a Constituição ela funciona como acoplamento estrutural entre direito e política. Ela é uma norma que faz com que a política esteja legitimada, que o direito esteja legitimado, bem como que a política tenha o seu reconhecimento. É uma norma, portanto, que tem esse papel híbrido dentro da teoria dos sistemas, dentro da lógica. Por isso é tão importante uma interpretação que leve em consideração essa natureza, tanto das normas constitucionais, quanto desse seu papel de acoplar direito e política e de muitas vezes tentar vincular, direcionar determinadas políticas. Nesse sentido é que se defende uma hermenêutica, ou seja, uma ciência de interpretação específica para a Constituição. É nesse sentido que, reconhecendo o caráter das normas constitucionais, reconhecendo a generalidade, a principiologia, reconhecendo o papel estruturante, integrador da Constituição, é que se reconhece a necessidade de uma hermenêutica específica para a Constituição, de uma hermenêutica constitucional. A tese da identidade, que era uma tese de que aqueles métodos tradicionais de gramatical, lógico, sistemático seriam suficientes para aplicar a Constituição, ela não se faz presente no contexto atual, não é possível se defender, porque até pelo seu próprio surgimento ser ligado ao âmbito do direito privado. É outro tipo de norma, é outro tipo de aplicação. Por isso surgem métodos que são métodos específicos da própria teoria constitucional, surgindo os métodos da hermenêutica constitucional. Um dos principais métodos da hermenêutica é o método tópico problemático, de Theodor Fiebig. Para Theodor Fiebig, nós temos um caso um expoente da teoria da argumentação, porque agora, como a linguagem está em foco, nós temos ele como um expoente da teoria da argumentação, um dos principais. Qual é a proposta de Fiebig? Que é que, diante de um caso concreto, faremos a interpretação através de argumentação, não existiria o argumento mais correto ou uma verdade, e no jogo argumentativo, os melhores argumentos hão de vencer e aquela vai ser a solução do caso. Claro, isso pode gerar casuísmos e etc., pode, mas a ideia é de que esses argumentos, uma vez construídos, eles gerem um topói. O que é um topói? Por isso que o nome é tópico problemático. O topói nada mais é do que aquele argumento que é um lugar comum. Aquilo que, quando se utiliza na argumentação jurídica, traz uma força, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais em qualquer Estado contemporâneo democrático de direito. Falando em dignidade da pessoa humana, sem dúvida alguma, é um topos, é um lugar comum, é algo que qualquer um vai recorrer dentro da argumentação de defesa dos direitos fundamentais. Então, por essa concepção, que é uma das metodologias da hermenêutica constitucional, nós partiríamos do problema para construir a norma. Lembrando que aqui se faz a distinção, que depois vai ser melhor trabalhada, entre texto normativo e norma. O que está previsto na Constituição, artigo 5º, ali, elencando os direitos fundamentais, é o texto normativo. Após aplicado e solucionado o caso concreto, ali sim eu tenho a norma. E é nesse sentido que ele diz que vamos, no método tópico problemático, do problema para a construção da norma através da argumentação, que gera esses lugares comuns na argumentação, que geram esses princípios de argumentação. Dito isso, vamos chamar nosso primeiro quiz para testar os nossos conhecimentos sobre essa temática. Há um método que principia com o texto, mas leva em consideração
as especificidades do caso particular. Qual seria esse método? Ou seja, temos o texto, mas se considera também as especificidades do caso particular. Aí a letra A fala do método da ponderação, a letra B fala da tópica pura, que é um pouco do Theodor Fiver, nesse sentido de que se parte do caso concreto na teoria da argumentação até se chegar à norma. Temos o método da integração, que é um método que diz que deve-se interpretar a Constituição de uma forma a levar em consideração todos os valores, de forma a integrar a sociedade, e existe o método concretizador. Concretizador, só como o próprio nome sugere, é aquele que pressupõe que existe um processo de concretização a se aplicar à norma. A norma, ela é uma previsão geral. Na aplicação dessa norma ao caso concreto, nós temos um processo de concretização. Se considera as particularidades do caso concreto, sim, mas se tem uma pré-compreensão sobre a norma. A resposta correta, portanto, é a letra D, que é justamente o método sobre o qual nós iremos falar agora, que é o método considerado um dos mais importantes trazidos por Konrad Hesse, chamado método hermenêutico concretizador. De certa forma, ele é semelhante ao Theodor Fiver, no sentido de reconhecer a importância do caso concreto para definir o que é a norma constitucional, mas não apenas do caso concreto, porque ele diz que é impossível que qualquer aplicador vá para aquele caso concreto sem uma pré-compreensão da norma, porque essa é a forma de raciocínio humano. Vamos pensar que você se depare com uma cor que você nunca viu. Tá passeando pela natureza, viu uma flor com uma cor que você nunca viu. E aí você conta, chega em casa contando. A primeira coisa que vão perguntar é, parece com o quê? É mais para laranja ou mais para verde? É mais para azul ou mais para lilás? Ou seja, sempre se vai com preconceitos, com pré-compreensões. Isso em qualquer forma de cognição humana, é o que Konrad Hesse defende. Há sempre uma pré-compreensão. Então, quando estamos diante de um problema a ser solucionado, o julgador já vai com a sua pré-compreensão, com os seus preconceitos. E aquela carga vai para a solução e a análise das especificidades daquele caso concreto. O que não pode existir, segundo Konrad Hesse, é a tendência desses preconceitos, dessas pré-compreensões, se sobreporem à realidade. Ou seja, mesmo diante das especificidades do objeto, o julgador continuar a manter a sua lógica pré-concebida ou pré-conceituosa. Ou seja, ele já trabalha muito bem com essa ideia dos jogos da linguagem, admitindo que a análise do objeto e o discurso, ele pode mudar a própria forma de ver o objeto. Então, do problema para a norma, mas da norma para o problema também. Esse é o método hermenêutico concretizador. A interpretação, portanto, é um processo unitário de aplicar a norma ao caso concreto. É o método inspirado no método anterior, mas a primazia, de certa forma, continua sendo da norma, pré-compreendida, pré-concebida pelo intérprete. Nós temos também o método concretista, que é o método de Friedrich Miller. Esse é o que vai falar realmente da distinção entre texto, programa normativo, que é o texto, e a norma, que é realmente o que se aplica após a construção, ou se você colocar a interpretação nesse sentido de aplicação do texto. É a distinção que é de extrema importância e hoje qualquer um que trabalha com direito tem que saber trabalhar com esse sentido. Quando fala-se norma, dentro da teoria do direito, dentro da filosofia do direito, da filosofia inspirada na filosofia da linguagem, norma é o que se produz a partir do texto. Antes disso, nós temos apenas o texto. Voltando ao nosso exemplo da união entre pessoas do mesmo sexo, o texto normativo fala entre homem e mulher. Mas qual a norma? A norma que daí decorre é entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem. Ou seja,
a norma tem, inclusive, um âmbito de incidência maior do que o próprio texto prevê. Então, são alguns métodos, e você visualiza que esses métodos são pressupostos, são posturas que se adota, que determinado julgador, determinado tribunal, determinada cultura adota, pressupostos para realizar esse enfrentamento dessa nova realidade complexa. É uma metodologia para solucionar, para aplicar o direito, para interpretar o direito. Isso que, na verdade, são métodos. Por isso que causa uma confusão quando, na hermenêutica tradicional, chama-se os elementos gramaticais, lógicos, sistemáticos, de método. Na realidade, isso não é um método. São técnicas, são instrumentos, são elementos da interpretação, e não método no sentido apropriado da terminologia. Então, são alguns. Temos ainda alguns expoentes muito expressivos em toda essa parte da dogmática, da hermenêutica constitucional, que vão falar de vários teóricos das teorias da interpretação. Temos, por exemplo, Rudolf Mendes, que vai falar que o objetivo da Constituição é expressar os valores, os principais valores da sociedade, por isso que é chamado de método espiritual, porque na hora de interpretar é necessário buscar qual é o verdadeiro espírito ali, que realmente vai estar em consonância com o que se pretende naquela sociedade. Então, é um método que também é considerado. Tem aquele que considera a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Esse aí é o método que vem trabalhar a Constituição como não primazia unicamente dos poderes judiciários, dos profissionais que atuam no direito, mas também de todos os destinatários da norma constitucional, ou seja, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição serve para esse modelo de legitimação das decisões judiciais. Isso se aplica quando há uma audiência pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em casos que são de relevância extrema, como é o casos que envolvem a vida, o direito à vida, aborto, a questão de cotas, são alguns exemplos. Cota racial, são alguns exemplos de situações nas quais o tribunal convocou a audiência pública para ouvir os outros intérpretes da Constituição, para ouvir os destinatários da norma constitucional. É nesse sentido também que se abre várias possibilidades de fusão de horizontes de interpretação. O objetivo é que a gente possa ampliar o nosso horizonte de visão. Todo observador tem um ponto cego. O que eu vejo não é a mesma coisa que quem está em outra posição irá ver. Isso é óbvio, isso é uma limitação. As nossas visões são parciais, tanto as nossas visões individuais como a visão de cada um dos sistemas. Por isso que é tão importante estar aberto a ampliar seus horizontes de visão, fundindo com outras, reconhecendo a possibilidade de que o alter, o outro, tenha algo a acrescentar, ou seja, a somar, a demonstrar os meus pontos cegos, os seus pontos cegos. E é a partir daí que se constrói também uma lógica de hermenêutica constitucional. Dentro desse contexto de topos, de topoi, nós temos alguns princípios que são utilizados para a interpretação da Constituição. Princípios que trazem esse ideal do chamado neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo é um termo utilizado para abordar várias correntes, vários autores das mais diferentes escolas filosóficas, muitas vezes que se auto-intitulam, outros que são intitulados neoconstitucionalistas, mas são justamente aqueles teóricos que se voltam ao estudo do direito constitucional com esse aspecto de realmente possibilitar a construção de uma nova realidade e de concretização da Constituição de uma forma a trazer maior integração, maior legitimidade, maior democracia e mais justiça para a sociedade, sempre garantindo em maior nível os direitos fundamentais. Essa é a ideologia que tem algumas características, como, sobretudo, a abertura da interpretação judicial, um protagonismo do Poder Judiciário
o fortalecimento do controle de constitucionalidade, ou seja, o aumento desse papel político do judiciário de contra-legislador, ou seja, de um órgão que pode retirar a validade de uma norma que foi aprovada pelo Congresso, pelo Parlamento. É um movimento também que se caracteriza, sobretudo, pela prevalência dos princípios, pela importância dada aos direitos fundamentais, colocando a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental. Dentro desse contexto, a Constituição ela passa a ser o centro do sistema jurídico, daí a importância de se estudar também a hermenêutica constitucional. A Constituição ela não é só o ápice da pirâmide, mas ela é o centro do sistema jurídico. Isso significa o quê? Significa que a eficácia da Constituição se irradia para todos os sistemas. Isso tem uma consequência prática interessantíssima. Qual a consequência, Chiara? Hoje a gente tem cada vez mais essa barreira entre o direito público e o direito privado sendo rompida. Essas dicotomias entre público e privado, elas vão ser questionadas justamente e, na verdade, nem questionadas, elas vão se diluir dentro da complexidade atual, porque hoje a Constituição sendo o centro do ordenamento jurídico, irradiando a eficácia, sendo de observância obrigatória, não só nas relações de direito público, mas também nas relações de direito privado. Lembrem-se daquela ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, uma tese que já foi defendida, colocada em várias decisões do Supremo Tribunal Federal, que diz que os direitos fundamentais são obrigatórios também de serem observados nas relações entre particulares e não apenas na relação Estado-particular, porque a lógica inicial dos direitos fundamentais era opor esses direitos à soberania do Estado, ao imperativismo do Estado. Agora não só nas relações de direito público, na qual eu tenho essa relação vertical, mas nas relações horizontais entre dois sujeitos privados, também se exige o cumprimento dos direitos fundamentais. Nesse contexto, um dos principais, um dos mais importantes princípios que se coloca é o da força normativa da Constituição. A Constituição, com essa centralidade, com essa eficácia irradiante, ela tem força normativa. Ela não é uma carta política, não é uma carta de intenções, ela é simplesmente a norma jurídica mais importante do ordenamento, que vincula, inclusive, a produção de outras normas jurídicas, vincula, portanto, a própria atuação do poder legislativo, dos órgãos que produzem a legislação. Falei demais, né? Não paro nem para respirar. Vamos respirar um pouco, vendo mais uma questão do quiz aqui no nosso Saber Direito. Sobre o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, é correto afirmar que a base teórica que privilegia os princípios, tornando o juiz um agente das transformações sociais, é conhecida como a participação popular. A gente está falando do juiz que atua no controle da política pública, do Poder Judiciário no controle da política pública. Não é uma questão de participação popular. B, procedimentalismo, ou seja, a análise da forma, é uma questão que se volta muito mais às questões procedimentais e formais do que ao conteúdo, que também não é o caso, porque estamos falando de controle de políticas públicas. C, separação dos poderes. E D, judicialismo. Isso foi uma questão de concurso e a resposta correta foi a letra D, é considerado como um judicialismo. É comum se ressaltar que, diante dessa possibilidade trazida da hermenêutica do direito constitucional como centro do sistema jurídico, do direito constitucional como sendo a norma que, inclusive, vai trazer programas governamentais, estabelecer políticas públicas, há uma vinculação entre da política para com o direito. Isso é o dirigismo de que nos falava Canotilho, ou seja, a Constituição dirigente, a Constituição que transforma a realidade, a Constituição que não apenas é condicionada pela realidade, como pretendia La Salle, mas a Constituição que condiciona, o direito que condiciona, que cria, que transforma a realidade, como quer a teoria da força normativa da Constituição.
É nesse sentido que, quando se fala da influência do Poder Judiciário e dessa possibilidade de controlar as políticas públicas, inclusive julgando determinadas leis que estabelecem políticas públicas como constitucionais ou inconstitucionais, a dar o exemplo recente da lei de cotas, que estabelece o Estatuto de Igualdade Racial, que estabelece cotas para os concursos públicos, cotas raciais. A sua constitucionalidade ela foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, temos uma política pública que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, o Supremo foi suscitado a declarar, a revalidar, a confirmar a legitimidade, a validade daquela política pública que se vem mediante lei. Temos, portanto, essa atuação do judiciário que, em determinada medida, se for excessiva, pode desequilibrar a balança entre os poderes e, se for feito da melhor forma e de forma correta, vai garantir os direitos fundamentais e vai justamente equilibrar, aí ser um contrapeso dentro da lógica de pesos e contrapesos que é própria da teoria da separação dos poderes. É nesse sentido que se fala em judicialismo, judicialização da política, ativismo judicial, muitos deles feitos através desses princípios constitucionais. Esses princípios que são considerados postulados normativos. Os princípios da hermenêutica constitucional são princípios de interpretação. Humberto Ávila fala em postulados normativos, ou seja, são princípios de princípios, são princípios que servem para interpretar normas, tanto normas princípios quanto normas regras. E surge um catálogo aí, que Conrad Hesse, de certa forma, sistematiza, que ele chama de catálogo de topoi, fazendo menção à tópica, de Fivek, ou seja, são aqueles argumentos que se colocam, aqueles princípios, aqueles lugares comuns da hermenêutica constitucional, e eu vou citar alguns desses princípios da hermenêutica constitucional aqui para vocês, como, por exemplo, o princípio da unidade da Constituição. Pelo princípio da unidade da Constituição, já utilizado pelo STF em diversos julgamentos, não existe norma constitucional originária que seja inválida, que seja inconstitucional. Ou seja, dentro da estrutura da Constituição Federal não existe hierarquia. O artigo que fala que o Colégio Pedro II permanece na órbita do Poder Federal, do governo federal, é tão importante quanto o artigo 5º. Não existe uma hierarquia, porque adotamos a supremacia formal da Constituição e não a supremacia material, não importa o conteúdo, sendo norma constitucional, a validade é pressuposta, ou seja, a atividade do poder constituinte originária, ela tem que se manter através da interpretação constitucional. Não é admissível, portanto, uma interpretação que negue validade ao texto original da Constituição de 1988. Se houver um conflito, a gente tem que entender que um é exceção do outro, ou, no caso, vamos ter que haver uma ponderação e um peso diante de um determinado caso concreto. E nisso se surge um novo princípio, um outro princípio também, que é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Segundo esse princípio, algumas normas elas são polissêmicas. O texto normativo possui vários significados. Pode ser interpretado da forma A, da forma B, da forma C. Para continuar no mesmo exemplo da previsão do casamento entre o homem e a mulher, reconhecimento de união estável entre o homem e a mulher, existe aí a possibilidade de sentido, tanto de ser literal, e realmente uma interpretação ser apenas o homem e a mulher, outro sentido já não literal, mas atualizado, admitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, tem duas possibilidades de interpretação constitucional. É comum que a gente tenha isso, normas polissêmicas, normas com mais de um sentido possível. E é assim que, para preservar a segurança do ordenamento jurídico, para preservar a própria presunção de validade das normas, é que, ao interpretar e aplicar uma lei, ao aplicar um dispositivo ou uma lei, sempre o julgador tem que buscar interpretá-la conforme a Constituição. Ou seja, se existir ali um sentido que seja compatível com a Constituição, não se declarará
não será declarada inválida a norma, não será declarada inconstitucional a norma. Será declarada a constitucionalidade desde que interpretada da maneira em conformidade com a Constituição. É uma técnica que se chama declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, que é como a hermenêutica, a interpretação constitucional pode reduzir ou ampliar o sentido de uma norma, excluir outros sentidos possíveis para conformá-la ao que está na Constituição, mantendo a força normativa desta. E por falar em força normativa, um outro princípio de extrema relevância é o princípio da eficácia. Esse aí é realmente um dos basilares, porque não é possível força normativa de uma Constituição que não se concretiza, ou seja, de que não se torna efetiva. Por isso que mesmo aquelas normas que são normas consideradas de eficácia limitada, são normas constitucionais de eficácia limitada, elas devem ser aplicadas de forma a dar maior eficácia possível. É assim que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, muda de entendimento no que diz respeito ao mandado de injunção, dizendo que o mandado de injunção, de forma bem sucinta, é um instrumento de controle concreto de constitucionalidade que é utilizado quando há uma ausência de norma que impede o cidadão, o sujeito, de exercer um direito fundamental. Ele tem o direito fundamental, está previsto na Constituição, mas não existe a norma. Exemplo do direito à greve. Direito de greve no serviço público. Existindo esse direito na Constituição, mas esse direito só se efetivando com a lei, que o legislador não produziu a lei, não fez a lei, é necessário que haja aí um instrumento para garantir esse direito. Esse instrumento é o mandado de injunção, no caso concreto é o mandado de injunção, no caso abstrato é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Seja de uma forma, seja de outra, hoje se entende que, havendo a omissão, não significa um desrespeito à separação dos poderes se o Supremo Tribunal regulamentar a situação. E foi isso exatamente que fez no caso da greve do serviço público, aplicando a analogia e afirmando que, enquanto não houver a lei que regulamenta a greve no serviço público, se aplica aos servidores públicos a lei de greve dos trabalhadores em geral. Aplicou-se analogicamente e se deu uma solução àqueles casos, permitindo que um direito fundamental fosse exercido. Então, os princípios constitucionais em todos servem para essa concretização, efetivação da Constituição. São muitos outros, trouxe aqui alguns, mas não é possível, digamos, falar um a um desses princípios. A ideia principal que tem, a ideia motriz que tem que ficar realmente, o que tem que ser assimilado é a importância da Constituição para a integração e a importância da interpretação e esses princípios todos sempre para reforçar a normatividade da Constituição, a garantia dos direitos fundamentais. E isso é apenas um dos aspectos importantes desse novo momento que vivemos. A hermenêutica constitucional sobre um aspecto interno. Por quê? Porque hoje a sociedade ela não é mais uma sociedade regionalizada, não é uma sociedade que se entende como estados soberanos isolados. Muito pelo contrário. O professor Marcelo Neves, mais uma vez citando, já em outra obra, que é o Transconstitucionalismo, ele vem falar sobre a sociedade mundial. Hoje vivemos uma sociedade mundial, não de hoje, a sociedade mundial vem desde o início das navegações, mas principalmente depois do processo de globalização, nós estamos vivendo um momento de sociedade mundial, de sociedade global. E os problemas, sobretudo os de direitos fundamentais, dificilmente a sua solução vai ser de interesse de um único Estado. E aí nós temos, principalmente em situações regionalizadas, a exemplo da União Europeia, a necessidade de que o direito atenda a essas expectativas de uma sociedade global. Só que toda a teoria do direito, toda a ideia da dogmática jurídica ainda está pautada numa ideia de soberania, de um determinado Estado, com território limitado, enquanto eu tenho outros sistemas sociais, como a economia e a mídia, que já ultrapassaram todas as barreiras.
A tendência que já cheguei a comentar com vocês, de hipertrofia dos sistemas, ou seja, a tendência imperativa dos sistemas, se faz na economia, se faz na mídia. Hoje, uma notícia é produzida em Nova York e publicada em todo o mundo. Não existe fronteira para a mídia. Os meios de comunicação do mundo inteiro estão dentro de um contexto de uma mesma dominação. A economia também não tem mais barreiras, mas o direito e a política continuam com as suas bases nos estados. E isso traz diversos problemas, sobretudo quando o tema é direitos fundamentais. Então vamos falar um pouquinho do transconstitucionalismo, mas antes vamos inverter um pouquinho e fazer um quiz do transconstitucionalismo para adiantar algumas ideias e fechar esse bloco e esse curso com essa temática que são dos problemas constitucionais que perpassam, principalmente relativo aos direitos fundamentais, que perpassam o âmbito da soberania de um Estado e passa a ser de interesse de mais de um Estado. Então, vamos ver aqui o nosso quiz, uma questão sobre transconstitucionalismo. A respeito do transconstitucionalismo, marque a correta. Letra A. Também é chamado de constitucionalismo transnacional. Transnacionalismo significa que o constitucionalismo e a proposta seria apenas de uma ordem sobre aqueles estados, acima dos estados, como se fosse uma constituição de várias nações que estão unidas num grupo econômico, numa região. Então, por exemplo, teríamos uma Constituição do Mercosul que seria superior à Constituição brasileira, à Constituição do Chile. Teríamos uma Constituição da União Europeia que seria superior e teria uma escala de hierarquia sobre a Constituição interna da Itália, de Portugal, da Espanha, mas não é essa a proposta do transconstitucionalismo, como vamos ter a oportunidade de ver. A letra B fala, propõe na criação de uma Constituição internacional. Também não, nem regional, nem transnacional, nem internacional. E por quê? Porque também se consideram não só os estados, também se consideram outros organismos que produzem direito, organismos transnacionais, que não são nem estados propriamente dito, mas que também têm os seus ordenamentos, os seus sistemas. A letra C fala, o direito constitucional doméstico estaria hierarquicamente vinculado a uma Constituição global. Essa também é uma afirmativa equivocada. A proposta do transconstitucionalismo não é de dogmatizar e construir uma Constituição internacional, uma Constituição regional, uma Constituição hierarquicamente superior. Tanto que se fala em uma estrutura heterárquica, onde não há previamente uma hierarquia entre a norma interna e as normas internacionais ou regionais. E a letra D fala, transconstitucionalismo pressupõe o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas. A resposta correta é a letra D, que é justamente a proposta do transconstitucionalismo. O que é que isso significa? Mais uma vez, o professor Marcelo Neves, ele parte dessa perspectiva de uma teoria sistêmica da sociedade. A sociedade é uma sociedade global, é uma sociedade mundial, multicêntrica, significa que são vários centros de observação possível, o sistema jurídico é um deles, a mídia é outro sistema, a economia é outro sistema, a política é outro sistema, são vários sistemas, cada um com a sua forma de comunicação, todos autônomos, cada um com as suas operações, com a sua forma de comunicação. O sistema direito, por exemplo, importa o que é lícito e o que é ilícito. O sistema política importa o que é poder, governo, o que é oposição, ou poder e não poder. O sistema econômico trabalha com a comunicação ter ou não ter, cada um com a sua própria estrutura de manutenção, de autonomia e de reprodução. A ideia é que o sistema jurídico ele tende a se reconhecer não apenas em estados específicos. Essa lógica de um direito estatal soberano, ela não consegue mais sobrepor. E um exemplo prático de um caso transconstitucional envolvendo direitos humanos é um caso chamado caso Lauzi, que ocorreu na Itália, qual uma mãe questionou, dentro da estrutura lá do tribunal administrativo, primeiro na administração em primeira instância, a presença de um crucifixo na sala de aula dos seus filhos, fazendo para isso, utilizando com isso a ideia da liberdade religiosa e dizendo que a presença do crucifixo na sala de aula da escola pública era uma ofensa à educação dos seus filhos.
Tanto a primeira instância administrativa, quanto o tribunal administrativo, quanto a última corte da administração italiana, que é bem estrutural na sua cultura, esse predomínio do crucifixo como cultura, já que o Vaticano é um Estado que está dentro da própria Itália, demonstra que toda a estrutura de argumentação foi de manutenção do crucifixo como uma expressão da cultura italiana e que aquilo não representaria uma ofensa dentro da ponderação entre os direitos fundamentais. Por que esse caso é um caso transnacional? Veja o quanto ele é transnacional. Essa mãe, insatisfeita com as decisões tomadas pelo Estado italiano, ela questionou o Tribunal Europeu. A Corte Europeia, com base nas normas regionais, nas normas que estabelecem os direitos humanos, aí em âmbito internacional. E, numa primeira instância, num primeiro momento, a decisão do Tribunal Europeu foi de que o Estado italiano estava errado, que realmente ali estava ferindo um direito individual e que se retirassem os crucifixos das salas de aula. Essa foi a decisão inicialmente. Para vocês terem ideia da repercussão desse caso, quando houve o recurso do Estado italiano, mais de 18 outros países, inclusive o Vaticano, mas mais de 18 outros estados, pediram para ingressar na ação como amicus curiae em defesa da argumentação italiana. Demonstra que um caso particular que ocorreu numa sala de aula numa cidade italiana, quando se refere a direitos humanos, a sua solução vai muito além dos limites daquele Estado e interessa diversos outros. E a ideia do transconstitucionalismo é se tornar uma metodologia, é algo que já existe, mas precisa ser estruturado de maneira semântica, então tem que fortalecer a estrutura semântica, ou seja, teoricamente temos que falar sobre o constitucionalismo, como uma metodologia que já existe, que os tribunais já se utilizam, de aproveitar a racionalidade de uma outra ordem jurídica para solucionar problemas constitucionais, ligados principalmente aos direitos humanos. A pressuposição é de um entrelaçamento entre ordens jurídicas. Usa-se a expressão de racionalidade transversal. É uma expressão que o professor Marcelo Neves utiliza, um alemão chamado Fauscher, que vai dizer que existe a possibilidade dos sistemas aproveitarem a experiência de outros sistemas, aliando isso à teoria luhmanniana, para, na hora de interpretar os tribunais, sejam os tribunais estatais, sejam as cortes internacionais, sejam os tribunais transnacionais, eles considerem toda a racionalidade que já foi discutida em outras ordens jurídicas. Seria como uma forma comparada, quase, do estudo e da aplicação do direito, mas mais do que isso, é aproveitar a argumentação, a racionalidade, um problema que já foi solucionado por uma determinada ordem, ser aproveitada essa racionalidade para decidir um caso concreto em uma outra ordem jurídica. É isso que propõe o transconstitucionalismo e não uma Constituição que se sobreponha a todas as outras, uma Constituição que seja uma Constituição que estabeleça uma nova hierarquia como Constituição internacional ou Constituição transnacional. Seria justamente essa proposição de reconhecimento desse entrelaçamento entre as ordens jurídicas e a possibilidade metodológica de se aplicar o transconstitucionalismo, aproveitando-se desse entrelaçamento para se utilizar da alteridade, ou seja, do reconhecimento do outro para a reconstrução do ego. A partir daqui, os tribunais, eles não atuam mais de forma solipsista, isolada, fechada no seu ambiente de soberania. A partir daqui, os tribunais, eles teriam a possibilidade de aproveitar a experiência de outros estados, de outras realidades, para solucionar conflitos que são tão semelhantes e perpassam a lógica, principalmente por ser referente a direitos humanos, perpassa o âmbito do Estado. E é isso que mais ou menos propõe a perspectiva transconstitucional de
construção, reconstrução dos sistemas jurídicos dentro de uma sociedade mundial multicêntrica a partir desse reconhecimento e aproveitamento da racionalidade de outros sistemas no entrelaçamento entre ordens. Vamos chegando ao fim. Nessa exposição de hoje, nós tentamos ao máximo fazer um panorama geral do que seria o momento hermenêutico que estamos vivendo, o momento que exige uma total atenção, uma total capacidade crítica de quem estuda o direito e de quem trabalha com o direito. E espero que tenha aproveitado e contribuído para um conhecimento crítico, um saber crítico de cada um de vocês. Até breve. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.